E a Câmara de Vereadores de Criciúma aprovou nos últimos dias o projeto de lei 41 de 2025, de autoria da vereadora Giovana Mondardo, que institui em Criciúma uma campanha permanente de conscientização sobre os riscos de vícios associados a jogos de azar e apostas online. Agora no Ver Mais nós vamos entender a lei e mais do que isso, também a importância deste alerta que a vereadora trouxe. O vício em jogos está atingindo muitas pessoas, acabando com famílias e jovens. Eu recebo no estúdio a autora da lei e a psicóloga Tássia Mendes. Boa tarde às duas, sejam bem-vindas. Vereadora, boa tarde. Boa tarde, um prazer estar aqui no Ver Mais com vocês, com a Tássia. Quero cumprimentar todos os espectadores e dizer que a gente está aqui à disposição. Sim, obrigada também. Né, que você foi, acho que é bem importante. Foi convidada para cravar, né, do ponto de vista da psicologia, esse problema sério. Vereadora Giovana, existem alguns dados aqui de Criciúma ou são dados globais do Brasil que você pegou com relação a possíveis viciados, pessoas que utilizam? Sim. Bom, de maneira geral, é importante salientar que no Brasil, 15% dos brasileiros já apostaram alguma vez, gastando em média R$300 por mês. E quando a gente fala de jovens entre 16 e 24 anos, esse número dobra. Então, já são 30% de brasileiros entre 16 e 24 anos que apostam e que comprometem parte do seu financiamento, do seu orçamento familiar, né? Então, comprometendo e se endividando de maneira geral e desencadeando um conjunto de outras condições que vão na ordem da saúde mental, é verdade, no aspecto de comportamentos abusivos, agressivos, violência doméstica e até mesmo suicídio e outras condições bastante graves. A Organização Mundial da Saúde já reconhece que é uma condição de saúde a ser superada. E também é importante dizer que no Brasil, a aposta só perde para o vício do álcool e do tabaco. Ou seja, é uma questão a ser tratada e regulamentada o mais breve possível. Sim. E dentro dessa questão, desculpa interromper, mas dessa questão das apostas, são as apostas online, né? Jogos de azar, tudo via digital, né? Sim. Em 2018, essa lei foi aprovada e ela permite, então, esses anúncios a serem divulgados nas redes sociais sem nenhum tipo de regulamentação. O presidente anterior teve 4 anos para regulamentar e, infelizmente, isso não aconteceu. E dada essa condição, isso se avolumou. Então, numa terra sem lei, que virou essa mudança cultural que a gente tem com o uso das redes sociais, essas apostas viraram uma destruição das famílias, no ambiente familiar. Então, a gente já tem recebido muitos relatos, desde a nossa discussão no projeto de lei, diante do processo, antes de instituir a lei, de fato, sobre condições aqui na cidade que têm ocorrido. Então, entre famílias, entre jovens que precisam de reabilitação, inclusive aqui na cidade. É um tema pouco difundido, mas que a gente precisa tratar e principalmente prevenir o uso. Esses casos, então, já chegaram à sua ciência aqui da nossa região. Agora, Tássia, eu queria entender contigo, né? Porque esse lado psicológico, a gente sabe do financeiro tá atrelado, né? Mas assim, as pessoas não estão preparadas para isso tudo, né? Não estão preparadas e eu acho que tá muito de fácil acesso, né? Tu pega o celular, vai ali, entra em algum site de apostas, faz a aposta e perde. 2 toques, né? E você ganha, essa é a questão. Você começa ganhando, eles te abocanham e daí depois você começa a perder, mais ou menos uma dinâmica. É uma falsa noção de controle, né? Sim. Que quando você ganha, parece que você ganha o tanto que você precisa, vamos dizer assim, né? Aí você continua apostando e aquilo vai virando uma bola de neve, porque daí você perde, depois você ganha, aí você perde, depois você ganha e parece que você está dando conta, mas não está. É que tem algumas bets, tem bets regulamentadas, bets que estão sob o aval do governo, né, digamos assim, do Estado, e tem outras bets que não, mas é tudo no mesmo bojo, então criança, adulto e tal. A partir de que momento uma pessoa ela é considerada viciada em um jogo online? A partir do momento onde ela não tem mais controle, principalmente financeiro. Porque começa a virar uma bola de neve, né? Então a pessoa deixa de pagar, por exemplo, a conta de luz para fazer uma aposta. Aí ponto. Aí já é aquele alerta vermelho piscando. Exatamente. E o tratamento? Como é que geralmente é a abordagem para esse tratamento, né? O tratamento para esse tipo de situação é um tratamento com vício. Mesma forma que o tratamento de vício, né? Do cigarro, da bebida, mesma situação. Porque é um vício, né? Um vício em apostas. Então a gente tem que trabalhar a questão do que está causando esse vício. O que falta nessa pessoa que fez com que ela se tornasse essa pessoa viciada. Que é sempre a falta de algo
que leva a pessoa ao vício. Sim, realmente eu acho que é um problema de saúde pública. E quando eu perguntei, vereadora, com relação à situação do preparo das pessoas, porque elas chegaram de uma forma muito avassaladora, né? E a gente sabe que maturidade virtual é algo que realmente a população vai ter que saber lidar, né? E aprender isso na escola, tal. Mas quando chega muito rápido, né? As pessoas começaram a ganhar dinheiro. E foram indo, e foram comprometendo rendas, a gente foi acompanhando na mídia, e realmente o problema está seríssimo, e por isso leis como essa são importantes. O que a lei prevê aqui em Criciúma agora, da sua autoria? O que está, né, prevendo aí para o município ter que fazer com relação a essa campanha de conscientização? Legal, eu acho que é importante a gente sempre dizer, né, que a confusão do entretenimento com o fato das condições sociais e econômicas e também políticas terem desencadeado, mas sobretudo essa mudança cultural com o uso das redes no último período, faz com que a ideia de ascensão social seja uma fortaleza, uma fonte de esperança. E essas casas de apostas, esses jogos de azares representam isso para a sociedade. Não à toa que, se a gente comparar as dinâmicas sociais desse tempo e até mesmo os programas de assistência social que já não dão conta mais dos problemas que a gente tem enfrentado no cotidiano, essas são estratégias a curto prazo, ou pelo menos a ideia do curto prazo, de solucionar os problemas da condição financeira das pessoas, do poder de compra, das pessoas consumirem mais, quererem ter mais coisas. E também, diante dessa condição das redes sociais, é onde isso se aprofunda. E olhando para isso é que a gente entendeu, bom, há que se ter uma compreensão de um debate profundo, especialmente com uma parcela na educação, na idade escolar, portanto, no aspecto da prevenção, porque quando você fala, por exemplo, de jovens de 14 a 18 anos, porque as bets regulamentadas, elas exigem CPF, né, identificação para acessar, ou seja, os menores de idade estão usando ilegalmente as casas de apostas. E isso porque não existe regulamentação. O governo cruzar os braços e achar que não tem responsabilidade diante disso é um equívoco. A gente tem agora, né, no Congresso sendo debatido a CPI das bets, por exemplo, né, mas que a gente vê nitidamente uma espetacularização desse processo. Sim, é o papel dos influenciadores, aquela bagunça toda. Exato. Por isso que eu volto à questão da maturidade virtual. Perfeito. Que eu sempre falo aqui, né, os nossos filhos ali, a escola, algumas escolas já fazem, mas tem que ensinar. É tudo muito rápido, gente. Pra gente também, imagina para uma criança. A gente está exposto a isso o tempo todo. E aí? É legal você falar sobre isso, porque a gente apresentou na Câmara um debate sobre crimes virtuais, cyberbullying, mas principalmente letramento digital para os jovens, para se proteger. Muito ou seja, bom. A própria Polícia Civil de Santa Catarina tem um projeto, um programa agora, né, Conhecer para se proteger, mas também para os profissionais da educação e para os pais responsáveis, porque isso é acelerado. Não, e todo mundo precisa aprender. É porque como é que eu vou educar os meus filhos se eu não sei? Exato. Se eu não vivenciei isso, né? Eu vou procurar onde? Onde é que eu procuro isso? Existem cartilhas, a gente sabe, mas tem gente que não lê uma cartilha de 90 páginas. Exato. E são boas, mas a gente acaba vendo onde? Nas redes sociais, que tem muita besteira. Então, assim, é algo que realmente nós vamos ter que, né? Tá, por favor, pode falar, nós estamos falando aqui. É que o debate, ele precisa ser, ele vai ter que ser natural, gente. A gente vai ter que falar muito sobre isso sempre. Né? Eu acho que você deve acompanhar casos. Você já recebeu algum caso de viciado? De viciado em jogos eu nunca recebi. Mas de viciados, de forma geral, a gente já recebe. E o tratamento acaba sendo o mesmo, né? Mas diante, com relação a jogos, por exemplo, os pais antes das bets estavam preocupados com os jogos online, né? Joguinhos, não jogos de apostas, né? Enfim, esses videogames, né? E a gente já falou muito sobre isso, sobre esse vício. Você já atendeu também nesse caso? Daí já. Viciados em jogos de videogame, de computador, acabei já recebendo, né? E é a mesma questão, né? Porque quando você acaba entrando nessa linha de vícios, né? Você acaba executando sempre a mesma coisa. O porquê? Porque você tá faltando algo na sua vida. É para preencher vazio? É para preencher vazio. E como prevenir, então? Como é que a gente preenche esse vazio antes de entrar? Principalmente na fase da adolescência, que é como você estava falando ali, né? Por quê? Porque é nessa fase que é tudo muito 8 ou 80. Então, o adolescente, ele tá ali em crescimento, né? Ele tá olhando para si, tá se conhecendo, ele tá entendendo ou não se entendendo,
né? Tá passando por processos muitas vezes de questão amorosos, né? Dos primeiros amores, etc e tal, né? Questão também da escola também, a falta de algo, né? Na escola, não tá conseguindo alcançar as notas, né? Então ali, ele vai encontrando às vezes ali nos jogos online, por exemplo, aquilo que está faltando para ele, algo que ele está sendo bom até aquele princípio momento, porque ele recebeu algo, né? Ele ganhou aquele dinheiro. Então aquilo ali vai se tornando e vai se vício. tornando o aconchego, o refúgio, tudo para ele. Gi, vereadora, para finalizar rapidamente, então, o que temos na campanha, né? O que teremos nessa lei? O que a gente tem que observar agora, né, do poder, do executivo com relação a essa campanha? E a gente foi no ponto, né? Tá. Eu acho que prevenir e falar que esse debate também está bastante concentrado nas redes sociais é onde a gente quer atuar com essa campanha, né? Então a gente agora está esperando a regulamentação do prefeito para que essa campanha já esteja em funcionamento o mais breve possível. Nós, da nossa parte, enquanto vereadora, temos feito isso, divulgado informações e alertando as pessoas do risco das apostas e jogos online e o quanto isso tem comprometido a vida de muitas famílias. E superar isso é uma responsabilidade também dos agentes públicos, porque esse é um problema do nosso tempo. Gente, nós estamos com muitos vazios, né? Por isso, né, a importância da palavra da Tássia, né? O vazio. Né? Hoje que a internet, ao mesmo tempo que você tem uma janela para o mundo, você está vazio, você tem aquela solidão, né? Enfim, é isso aí. Tássia, muito obrigada, querida. A vereadora Giovana também, parabéns e sucesso para vocês, tá bom? Obrigada.